né? Nós puxamos inclusive os trimestres aí do ano, foram temas assim bem pertinentes. No primeiro trimestre nós falamos sobre a supremacia das Escrituras, uma lição comentada pelo pastor Douglas Batista, e nós mostramos que a Bíblia ela está acima de qualquer religião, de qualquer dogma, de qualquer doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus, a suprema palavra de Deus. A nossa regra de fé e conduta. No segundo trimestre nós estudamos sobre os valores do reino. Estudamos vários temas com base no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, né? Uma lição comentada pelo pastor Osiel Gomes. No terceiro trimestre, que encerrou há poucos dias, nós tratamos sobre as sutilezas de Satanás, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, nestes dias que antecedem a volta do Senhor, uma lição comentada pelo pastor Zé Gonçalves. E agora nós estamos iniciando esse trimestre sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Uma lição aqui que é comentada pelo pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares, que eu já apresentei aqui na semana passada, ele é um homem extremamente preparado, é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, né, da SBB. Ele também é presidente da Comissão Apologética da CGADB, a Comissão Apologética, inclusive que o pastor Zé Gonçalves também faz parte, que foi o nosso comentarista da semana passada. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele também é autor de diversas obras, entre elas o Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e a Razão da Nossa Fé, livros publicados pela nossa casa publicadora, pela CPAD. O pastor Ezequias Soares, ele é um homem extremamente preparado e ele viaja muito pesquisando, buscando informações para trazer para nós na Escola Bíblica Dominical. E o tom dele é um tom mais elevado, a gente percebe isso na leitura das revistas por ele escritas, né? E o tom sobe um pouquinho mais. Se o tom do pastor Zé Gonçalves já era um nível assim elevado, do pastor Ezequias Soares é mais ainda. Mas não se preocupem, porque nós vamos tentar trazer aqui o que o pastor Ezequias Soares apresenta. Vão ter aí diversas citações no hebraico e no grego, até pela formação acadêmica do pastor Ezequias Soares. Mas nós não vamos tentar dificultar, não. Nós vamos buscar facilitar o conteúdo aqui para a classe. E já falamos aqui na primeira aula sobre a introdução ao trimestre. Na verdade, nós não vamos estudar nenhuma lição, não vai ser um tema escatológico, né? Embora em algum momento o pastor Ezequias Soares até apresente algo sobre isso, não será um tema escatológico. Também não vamos estudar um livro específico, ou seja, nós não vamos detalhar aqui o livro de Ezequiel, nós vamos tratar de um tema com base no livro de Ezequiel, mas nós não vamos detalhar a fundo o livro de Ezequiel, certo? Não vamos tratar sobre isso aqui. E já falamos na primeira aula que o livro de Ezequiel, que foi apresentado na semana passada, ele está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 24, ele trata do pré-julgamento da nação de Israel, o pré-julgamento, né? Esse pré-julgamento ele também trata, nessa primeira parte, sobre o comissionamento de Ezequiel para o sacerdócio. Por quê? Porque logo no capítulo 1 e no versículo 1, vai dizer que Ezequiel, ao 30º ano
E a Orígenes e outros teólogos aí dizem que nesse exato dia, nesse exato momento, Ezequiel estava completando 30 anos de idade. Nós falamos sobre isso aqui porque 30 anos era exatamente a idade que o levita passava a exercer o ofício sacerdotal, né? Números 4 e 3, se eu não estiver enganado, vai dizer que dos 30 aos 50 anos de idade o levita passava a exercer o ofício sacerdotal. Se nós pegarmos, por exemplo, também Jesus, aproximadamente com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, conforme a descrição do evangelista Lucas. Então nós falamos sobre isso aqui, que essa primeira parte, ele trata do comissionamento de Ezequiel ao ministério sacerdotal, que também foi chamado para ser profeta em Israel, né? Deus o coloca como atalaia. É ele mesmo quem diz isso: eu te coloquei como atalaia na casa de Israel. Ezequiel, né, do hebraico, Yehezkel. E eu disse em uma outra aula aí passada que todo nome na Bíblia terminado com El, ele tem o significado ligado diretamente a Deus. Samuel, Joel, Ezequiel, Daniel. Então todos os nomes na Bíblia terminado com El, ele tem um significado diretamente a Deus. Então Ezequiel, o significado do nome é aquele a quem Deus fortalece, né? Então todo nome na Bíblia, vocês vão guardar isso hoje, todo nome na Bíblia terminado com El, ele tem um significado ligado a Deus, diretamente a Deus, certo? Daniel, Samuel, Joel, né, Ezequiel e por aí vai. Bom, e aí nós temos que a segunda parte do livro de Ezequiel vai do capítulo 25 até o 33. Do 25 ao 33 é como Deus vai julgar as nações vizinhas. É o julgamento de Deus às nações vizinhas. E aí a pergunta da semana passada foi: por que Deus não trata de juízo a Babilônia? Ele trata de juízo às outras nações, mas não a Babilônia. A Babilônia, Ezequiel não vai tratar de juízo a Babilônia. Que vai tratar vai ser Jeremias e outros profetas lá para frente. Mas Ezequiel não. E por que não? Porque nós dissemos aqui na semana passada que muito provavelmente Deus não trata de juízo a Babilônia, porque Babilônia vai servir como alguém que vai dar lição à nação de Israel. Por isso que Deus não trata de juízo no livro de Ezequiel a Babilônia. Ele trata as outras nações. Mas primeiro, o julgamento de Deus vai começar pela sua casa. Deus vai julgar as nações, mas primeiramente o julgamento vai começar pela casa. E eu falei isso na congregação essa semana passada, dizendo o seguinte: quando Deus chama Samuel e fala a Samuel como vai julgar Eli, aí Eli chega para Samuel e diz: olha, me conte o que Deus lhe revelou e não esconda nada. Me diga tudo. O que Deus declarou a você, eu quero que você me diga e não esconda nada. Aí Samuel diz: muito bem, então Deus vai julgar a sua casa. Você foi irresponsável, você brincou com as coisas de Deus, você não ensinou os seus filhos, não corrigiu os seus filhos, né? E Deus vai julgar, e Deus vai começar pela sua casa, Eli. E vocês sabem o que aconteceu. Eli morreu, não foi? Eli morreu. Os filhos Hofni e Finéias, que levaram fogo estranho para a casa de Deus, morreram, não foi? Quando a mulher, a nora de Eli, soube que o sogro tinha morrido e que o esposo tinha morrido também, ela que estava grávida, teve o filho de forma prematura, não foi? Que depois o menino morreu também, que deram o nome de Icabode, né? Icabode, foi-se a glória. Então, a gente observa que Eli pagou um preço muito caro por não corrigir os seus filhos. E aí, Samuel diz: Deus vai corrigir, agora Deus vai começar por casa. Então no livro de Ezequiel também é isso. Deus vai corrigir as nações, mas primeiramente o julgamento de Deus vai começar pela sua casa, por Israel. Por que o julgamento de Deus a Israel? Por causa do seu pecado, da prostituição, da idolatria, da depravação, do distanciamento de Deus, do abandono da sua palavra. Eles foram julgados por Deus. E se vocês observarem, Deus vai dizer por meio de Ezequiel 62 vezes no livro: e sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai julgar a nação e vai dizer assim: eles vão saber que eu sou
Deus, eles vão saber que eu sou o Senhor. 62 vezes Deus diz no livro de Ezequiel: e sabereis que eu sou o Senhor. E eles passaram por um julgamento tão grande que eles não quiseram mais saber de idolatria. Pode cometer outro pecado, agora a idolatria nunca mais. Pois é. Exatamente. Então, a terceira parte do livro de Ezequiel vai do capítulo 33 até o 48. Desse 33 ao 48 é a restauração de Israel. É a restauração, é a renovação das promessas. São palavras proféticas também, de algo futuro, de que eles serão restabelecidos, que a nação vai ser restaurada e participará do milênio. Tanto é que no capítulo 37 de Ezequiel, Deus vai chamar o profeta e vai dizer: o que é que você vê? Se eu vejo um vale de ossos secos. Era a situação espiritual de Israel. E aí Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel diz: tu sabes. Né? E aí Deus diz: eu vou dar espírito, eu vou soprar o espírito, eu vou trazer nervos a esses ossos. Ou seja, Deus vai restaurar a nação de Israel. Mas não foi fácil para Ezequiel. Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Falamos aqui de 3 levas, né? 605, nessa leva de 605, vai a família real e vai inclusive Daniel. Em 605, quando estava no reinado Jeoaquim, estava no reinado, e vai Daniel e a família real. Na segunda leva, em 597, vai agora 10 mil cidadãos de destaque, e vai Ezequiel. E quem estava no reinado? Joaquim. Jeoaquim e Joaquim. Joaquim agora estava no reinado, e vai 10 mil cidadãos de destaque, e vai Ezequiel. Na leva de 586 a.C., aí é a destruição de Jerusalém, é a destruição do templo. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios da casa de Deus, né? E nessa leva vão agora todos os cidadãos, exceto, né, exceto aqui desses cidadãos que vai, ficam somente, digamos assim, um pequeno número. E essa profecia, ela está predita por Ezequiel também em relação a isso. Bom, e aí quem estava no reinado? Era Zedequias. E observe que Jeremias profetiza para Zedequias e diz: se entregue ao rei da Babilônia, se entregue a Nabucodonosor. E Ezequias não se entregava, né? E Jeremias dizia: se entregue, porque Deus vai levar o povo cativo para a Babilônia, se entregue. E ele não se entregava. Então foram 3 levas: 605, 597, 586. Por que assim? Porque os anos antes de Cristo, eles eram contados do maior para o menor, né? Do maior para o menor. Bom, e aí nós dissemos aqui a respeito de Ezequiel sofreu muito por causa dessa situação. Enquanto Daniel vai para o palácio, Ezequiel vai para onde? No meio do povo, para o rio Quebar, né? Ele foi habitar no rio Quebar, ele foi habitar junto com os cativos. E Daniel vai para o palácio, na Babilônia. E aí, Ezequiel sofreu. Eu já falei aqui na aula passada que Ezequiel foi proibido de velar o luto da mulher, a mulher que ele amava, que ele era apaixonado por ela. Ele foi proibido de velar o luto. Ezequiel foi amarrado com cordas em casa como um louco. Amarraram ele em casa, lá pelo capítulo 3, vocês vão ver isso. Amarraram Ezequiel em casa, deixaram ele amarrado como louco mesmo, né? Ele ficou mudo. Deus deixou ele mudo também, capítulo 3, vocês vão ver isso, né? Deus deixou Ezequiel mudo. Ezequiel sofreu, porque não era uma situação fácil. Não eram profetas de hoje que dizem: Deus vai abençoar, vai lhe dar uma chave do carro, vai lhe dar uma chave de uma casa, não sei o que. Não era isso, né? E Deus disse: eu lhe coloco como atalaia. Atalaia era o vigia, aquele que estava ali para avisar o perigo à frente.
E esse anúncio de perigo não era apenas para os ímpios, mas era também para a casa de Israel. Afinal de contas, o julgamento de Deus ia começar por Israel, pela sua casa. Bom, e aí a lição de hoje vai tratar sobre, vem o fim. O texto áureo diz: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel 7:2. A verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. A lição de hoje é uma lição pesada. Se a da semana passada era essa, é mais ainda, né? Se a da semana passada era uma lição pesada, era uma mensagem pesada, a de hoje é ainda mais. A de hoje é o anúncio de que não adianta ninguém se alegrar. Vai ser um dia de tristeza, um dia de amargura. Não vai haver alegria para quem compra, não vai haver alegria para quem vende. Ezequiel vai trazer uma mensagem pesada. Ezequiel vai trazer uma mensagem de destruição. Afinal de contas, é quem mais fala em destruição. Foi na sexta-feira. Então, Ezequiel vai tratar sobre isso aqui. A lição de hoje ela tem 3 pontos, né? A da semana passada era maior. O primeiro sobre a profecia, o segundo ponto sobre o fim e o terceiro ponto da lição sobre o inimigo. Então vem o fim, profetizado, vem o fim. Nós vamos tratar sobre esse fim, que fim era esse, e sobre o inimigo. E aí eu já disse aqui que o juízo de Deus, a sentença de Deus, o julgamento de Deus vai começar pela casa de Israel. Deus não vai poupar ninguém, não é pastor, presidente, não é presbítero, não é evangelista, não é dirigente. O juízo de Deus, a sentença de Deus vai começar pela sua casa. A boca é quente, de hoje. Hã? Não, que não vai haver isso, não vai ter isso. Olha que o julgamento foi às outras nações, todo mundo sofreu, as outras nações, mas Deus disse: eu vou começar pela minha casa. Vou começar pela minha casa, não tem essa historinha aqui não, de poupar ninguém, de passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Vou começar pela minha casa. Grande. E quando nós começarmos a fazer as aplicações, vocês vão ver que nós estamos numa situação muito parecida. Exatamente. Certo? Exatamente. Tudo. Era justamente o povo mesmo, o povo que se dizia povo de Deus, que estava corrompido na prostituição, na idolatria, né? Era justamente esse povo aqui. E aí, olha, pode ficar sendo uma coisa: quer ser ruim? Se prepare, a ira de Deus vai vir sobre a terra. Essa historinha que alguém diz: Deus guarda a nação, abençoa o Brasil, abençoa não sei o quê, guarda a nação. Se prepara, a ira de Deus vai descer sobre a nação. Que não tem brincadeirinha aqui hoje não, o negócio aqui é sério. O negócio aqui é sério hoje. A pancada hoje aqui é seca. Porque não tem dia de alegria aqui hoje não. Que é dia de tristeza. É Ezequiel quem está dizendo isso. Dia de tristeza. Aí ele vai dizer aqui, olha: depois veio a palavra do Senhor a mim. Veio a palavra do Senhor a mim. Olha a segurança do profeta. Porque vocês sabem que o carimbo era justamente mostrar que a palavra era de Deus. Assim diz o Senhor. Não é assim que os profetas faziam? Assim diz o Senhor. Então aqui Ezequiel vai mostrar que a palavra não é dele. Ezequiel vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Depois veio a palavra a mim. Depois dirigiu-se a palavra do Senhor a mim.
palavra era dele. E essa palavra que vai vir de Ezequiel, era o atalaia, essa palavra que vem para Ezequiel é uma palavra de alerta, é uma palavra de sentença, é uma palavra de condenação, é uma palavra de juízo. Isso, não era fácil. Olha, se vocês pegarem Jeremias, que todo mundo profetizava de um jeito, só bênção, só prosperidade, só vitória, só milagre. Aí Jeremias profetizava diferente. Aí pagou o preço. Aí foi para onde? O calabouço. Porque ninguém queria ouvir. Só quer ouvir o quê? Palavra de bênção, de prosperidade, de receba. Pronto, eu estou fazendo a aplicação para que você... Será que hoje não é assim, não? Só quer receber palavra de bênção, de prosperidade. Eis que Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe fazer grande, Deus vai lhe fazer próspero. Eu vou lhe dar uma chave do carro, vou lhe dar no seu... É assim? Não é assim? Não é assim que aí o pula-pula, o cai-cai, o sobe pelas paredes, o reteté, lá da cá, não é assim? Hoje não tem esse negocinho aqui, não. Hoje a palavra é de sentença. Hoje é dia de tristeza. Hoje é dia de tristeza. Ezequiel está dizendo isso aqui. Hoje não é palavra de receba, de tome isso, de aquilo, de não sei o que, não. Veio a minha palavra do Senhor. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Olha aí. Viu aí? Isso. Porque o povo estava ali no cativeiro justamente por causa do seu distanciamento de Deus. O povo estava ali justamente por causa das suas ruindades, da depravação moral e espiritual do povo. E Deus vai se dirigir a Ezequiel de uma forma diferente. Deus vai se dirigir a Ezequiel e vem com a palavra de sentença. Vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Deus não vai poupar ninguém. Se aplicou ali a nação de Israel, mas ela é extensiva. Vamos falar isso hoje, ela é extensiva. Ela também alcança a nós. Porque o que tem de gente sendo ruim por aí, adorando a outros deuses, a Iemanjá, a Orixá, né? A Babalaô, a não sei o que lá mais. O que tem de gente se prostituindo. Pois é. E olha aí o que mais? Aprovando leis imorais, casamentos imorais. O que mais? Passando a mãozinha na cabeça de alguém. Deus vai descer a sua ira sobre a terra. E não vai poupar, não tem ninguém. O Salmo vai dizer assim, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas uma nação imoral, depravada, sem vergonha, que só faz o que não presta, a ira de Deus vai descer sobre a terra. Viu? Tem que ter alguém. Tem que ter. Olhe como Deus vai se dirigir a Ezequiel e como Ezequiel vai de uma forma pedagógica transmitindo a mensagem de Deus a eles. Olha o que acontecia. Ezequiel se deitava do lado direito. Ezequiel
Mas vamos lá com a interpretação. Por que Ezequiel fazia essas coisas assim para transmitir a mensagem de Deus ao povo? Ezequiel se deitava do jeito, Ezequiel cortava o cabelo em duas partes, e uma ele espalhava, a outra ele tocava fogo, a outra ele guardava nas suas vestes, representando o quê? O povo. Ela dizendo assim, olha, Deus vai pegar uma parte desse povo e vai jogar no fogo, vai ser condenado, vai ser destruído. Outra parte Deus vai levar para o cativeiro, e a outra parte Deus vai guardar. Aí tem coisa, né? E isso. Isso. Então olha como Ezequiel se dirige ao povo, né? Como eu falei. Outra coisa, o que ele fazia? Ele pegava um tijolo, desenhava o mapa de Israel, fazia um cerco nele, e o que era isso? Era dizendo como Deus ia cercar Jerusalém. Era mostrando como Deus ia agir com justiça sobre Jerusalém por causa dos seus pecados. Está pensando que Deus vai poupar alguém? Exatamente. Está pensando que Deus vai poupar alguém? Essa historinha que Deus vai poupar a nação, a ira de Deus vai descer sobre a terra. O negócio aqui hoje é sério, né? O negócio é sério. É como Israel seria cercado. Como Israel seria cercado. Certo? Vamos lá. O que mais a gente pode falar? Estamos fazendo uma introdução aqui. Ele diz, veio a minha palavra, a palavra do Senhor, vem a Ezequiel, é a palavra de Deus, não era uma palavra de alguém qualquer, era para carimbar a mensagem, e aí Deus estava dizendo, eles vão saber que eu sou Deus, eles vão saber que eu sou o Senhor, né? Deus estava dizendo assim, eu vou tratar com justiça com eles, e eles vão aprender, eles vão saber que eu sou o Senhor. Exatamente. Está pensando que Deus vai poupar alguém? Não, esse aqui é um bichinho, não sei o quê. Ele é bonzinho, ele é não sei o que. Deus vai? Vai não. A ira de Deus vai descer. Daqui a pouquinho vocês vão ler uns textos aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ler um texto. Veja aí Romanos 1:18, por gentileza. Romanos, capítulo 1 e o versículo 18. Olha aí. A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da impiedade, que anda na depravação, na imoralidade, na sem-vergonhice, que anda no pecado, no engano. A ira de Deus. Pode ler. Pode ler. Depois eu estava procurando aí Malaquias 4 e 1. Olha aí, tá vendo? A ira de Deus. A ira de Deus. Eu disse que hoje não é dia de alegria. Hoje, conforme Ezequiel, é dia de tristeza. Da ira de Deus sobre os 4 cantos da terra. Outra vai procurando aí, já acharam, né? Malaquias 4 e 1, outro, Amós 4 e 1, Amós. 8 e 2.
Olha aí. Amós 8:2. Jeremias 1:15. Pode ler. Olha aí. Tá pensando que vem coisa boa aí pela frente? Tá pensando que vão vir dias melhores? Vem não. Vem nada de bom daqui para frente. Tem não. Tem arrumadinho, não tem ajeitadinho, não tem nada bom daqui para frente. Jeremias 1:15. Não vem coisa boa aí pela frente não, só vem mazelas aqui para frente. Jeremias 1:15. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reis do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono na entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades que se Olha aí. 1:15, é isso mesmo. Jeremias 1:15. Eu acho que depende da versão, né? Jeremias. Desce a tradução. É, porque é a versão. Essa aqui eu tenho essa versão aqui também. James. É, King James. É, a versão dela é o King James. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É porque a versão do King James é uma versão só dele. Não tem essa versão mais ninguém, é só dele. Eu tenho essa Bíblia também. É uma versão exclusiva dele. Mas é isso mesmo, viu? A terra está o quê? Devastada. Não vem coisa boa aí pela frente não. Certo? Não vem, não pense que vem coisa boa aí não. Essa mensagem a Israel, ela era a nação de Israel, mas ela também é extensiva. Ela também é a nós. A ira de Deus se acende sobre as mazelas, sobre as ruindades, as perversidades do homem. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja como era que estava a nação, quando Paulo escreve aos Romanos, como era que estava a nação? Os homens deixando o uso natural, o que foi que aconteceu? Deus entregou as paixões infames, mundanas, Deus abandonou, é a ira de Deus. Não vai, mas vai vir um negócio bom aí, a partir de 2023, o negócio vai melhorar. Não vem nada bom, a coisa tende a piorar ainda mais. Pois é, certo? E quando? Pergunta o comentarista aí, quando? O subtópico 3, quando? O agora, no versículo 3, é no hebraico, agora, que ressalta a iminência do fim. Versículo 3, agora vem o fim. É agora. Ezequiel estava sendo usado por Deus para mostrar o iminente fim, a iminente destruição, a iminente sentença de Deus à nação de Israel. É agora. Não é algo lá amanhã, daqui a 50 anos. Não, Ezequiel estava dizendo, está iminente a destruição do povo. A nação ser julgada. É algo que é agora, é hoje, é nesse momento que Deus vai julgar. Que Deus vai acender a sua ira sobre a terra. É agora. Era isso que Ezequiel estava dizendo, mostrando ao povo. É o agora que Deus vai julgar. Né? O agora. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, quer dizer, vi, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Está pensando que a profecia de Ezequiel era, olha, Deus vai lhe dar um esposo, Deus vai lhe dar uma esposa, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai abençoar seu
seu negócio, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar... Não, era o fim, era a destruição de Israel, era a destruição de Jerusalém. A mensagem, como Deus estava dizendo, eu lhe coloco como atalaia sobre a casa de Israel. Você é o vigia, você é alguém que vai avisar o iminente fim a esse povo. Vai mostrar a eles que o seu pecado está cheirando mal às minhas narinas. Era isso que Deus estava dizendo. Não era fácil. A missão de Ezequiel naquele momento, era a profecia dele era essa, era o iminente fim. Deu para entender o primeiro ponto? A profecia de Ezequiel era o julgamento de Deus, a nação de Israel. O juízo de Deus. Deus ia julgar as outras nações que estavam sendo ruins. Israel se distanciou. Israel foi para a idolatria. Israel foi para a prostituição. Exatamente. Passaram a ter relacionamento com mulheres estranhas, trazendo os costumes das outras nações, quebrando a aliança, trazendo costumes das outras nações para dentro de Israel. Viu como o negócio era sério? Como era que eles estavam? Quebrando a aliança, o concerto com Deus, trazendo costumes de outras nações para dentro da nação. Vamos fazer uma aplicação aqui? O que tem de crente por aí, fazendo alianças com o mundo, trazendo o pecado para dentro da igreja. Tem nada a ver. Não, Deus vai nos poupar. Eu mostrei um texto aqui a vocês, deixa eu ver se eu me lembro aqui, foi numa lição que eu mostrei esse texto aqui, acho que foi em Malaquias, deixa eu pegar aqui. Eu mostrei esse texto aqui para vocês, como era que estava a nação, e como era que estavam os sacerdotes, como estavam os profetas. Ezequiel 22, né? Né? Pesado, né? Se encontrar o versículo aí, pode ler, irmã Hilda. Eu mostrei como estavam as nações, como estavam os profetas, como estavam os sacerdotes, se vendendo as profecias, trocando profecias por presentes, profetizando o que o povo queria ouvir, falando o que agradava ao povo. Não era assim que estava? Não, está diferente? Não. Pode ler pelo menos alguns versículos. Olha aí como era que eles estavam, né? Viu aí como era que eles estavam? Dizendo coisas que não era o Senhor que estava dizendo. Estava uma depravação total. Mas tinha outro texto também, eu vou procurar, depois eu posso trazer. Porque eu não me recordo agora. Ainda, sim, aconteciam algumas situações, acontecia em algumas situações.
É. Exatamente. Então vamos lá. Agora sobre o fim. Sobre o fim. Assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5. Um mal, eis que só mal, um mal só vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. O fim vem. Ketz, barraquetes. Vem o fim. O fim vem. Chegou o fim de Judá. O fim é iminente. E por quê? Por que esse fim é anunciado para eles? Nós já dissemos aqui, por quê? Por causa dos pecados de Israel. A idolatria, a prostituição, a apostasia, a aliança com outras nações, o distanciamento de Deus, a rejeição ao ensino. Era a situação da nação de Israel, como ela estava. Aí o profeta é usado por Deus para dizer, vem o fim chegou, a ira de Deus chegou sobre vocês, por causa do pecado de vocês, por causa da imoralidade, por causa da apostasia, por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa da aliança com outras nações, por causa do distanciamento, por causa da rejeição à palavra. Tem quem queira ouvir uma palavra desse jeito? Não é? Se eu chegar aqui pregando sobre isso, quem vai querer? Pouca gente vai querer, né? Ou vai querer o quê? Receba a chave, olha a bênção de Deus, olha isso aqui. Exatamente. O que fizeram com Ezequiel? Revolta. Ezequiel entrou num estágio de loucura, que amarraram ele em casa. Amarraram ele em casa, pegaram as cordas, capítulo 3, pegaram as cordas e amarraram Ezequiel em casa. E ele ficou amarrado em casa, louco. Esse profeta de hoje aí. Exatamente. Ezequiel amarrado em casa, mudo. Eu disse em uma congregação, era bom que Deus pegasse um bocado desse sem vergonha que tem por aí e deixasse mudo. É o que tem de gente por aí, profetizando, falando o que Deus não mandou falar. Já pensou se Deus deixa esse povo mudo? Foi Deus quem fez. Eu vou lhe deixar mudo, eu vou fazer a sua língua ser presa ao paladar e você só vai falar quando eu mandar. Olha o que é que diz aqui, capítulo 3. Capítulo 3 de Ezequiel. Olha aqui. Capítulo 3. E o versículo de número 26, olha. O 25 diz o que eu falei aqui. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois ao meio deles. Aí o versículo 26. E eu farei que a tua língua se pegue no teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirão de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Ezequiel estava pagando por algo que ele tinha feito? Não. Ele estava em pecado? Não. Ele estava em erro? Não. E isso por quê? Porque eles eram casa rebelde. E o que ele estava profetizando era o quê? Condenação, juízo, sentença. E o que era que o povo queria ouvir? Bênção, prosperidade. Prosperidade, bênção. Jeremias, que lá no cativo, do mesmo jeito de Ezequiel, profetizando só isso também, o que foi que aconteceu? Do mesmo jeito. E quem quer ouvir um profeta desse, que só está profetizando destruição, só está profetizando sentença? Quem quer ouvir? Não é? Então,
Aí hoje como é que está? O povo está diferente? Não. O povo quer ouvir que está em pecado? Quer ouvir? Vá pregar que tem gente em pecado aí para ver se você prega. Vai pregar mais? Vá pregar que o povo precisa de correção para ver se você prega mais? Se tem alguém que queira lhe ouvir? Mas quem quer ouvir? Ninguém quer mais ouvir. Porque o povo quer ouvir bênção, milagre, prosperidade, isso, e crescer, e avançar, não é? Exatamente. E aí, as mesmas expressões que a gente encontra aqui nesse capítulo 3. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, deixe de ouvir. Lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Filho do homem, eu falei isso na sexta-feira, né? Filho do homem nada mais é, só quem recebe essa expressão filho do homem aqui é uma expressão natural, ou para designar a natureza do homem mesmo, o sexo masculino, filho do homem, só isso. Só Ezequiel. E Cristo, ele é diferente porque ele recebe a expressão lá em Lucas, o filho do homem. É diferente, e traz o artigo aí, o filho do homem, é o único. É diferenciado. Ezequiel era apenas para mostrar a natureza do homem, que ele era homem mesmo, que olha homem, olha ser natural, olha do homem do sexo masculino, só isso. Só para isso mesmo, certo? É só essa declaração, só esse significado aqui. Bom, então vamos lá. Estamos sobre o fim. Esse fim que era iminente, que era agora. Deus iria julgar. Deus iria julgar, chegou o fim para Israel. A expressão repetida, expressões repetidas sobre o fim. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. A gente observa que por diversas vezes Ezequiel usa a expressão o fim chegou, né? Vem o fim, chegou o dia da turbação, chegou o dia da tristeza. Já. Exatamente. Chegou o fim, olha, o que eu disse lá no início, ele pegava o cabelo e partia o cabelo, uma parte jogava no fogo, a outra parte guardava no bolso. O que era isso? Era mostrar como Deus iria julgar as nações. Era como Deus ia julgar Israel, e esse julgamento das nações ia começar por Israel. E eles estavam no cativeiro. Ezequiel está dizendo, sabe por que vocês estão aqui? Por causa da ruindade de vocês. É a nação que Deus elegeu, que Deus escolheu Israel. Mas por que eles estavam ali? Por que Deus não guardou Israel, a nação eleita? Porque eles se afastaram, porque eles se distanciaram, porque eles entraram na prostituição, porque eles entraram na idolatria, porque eles abandonaram, rejeitaram o ensino da palavra. E pensa que Deus ia passar a mãozinha na cabeça? Não. Eles começaram, tiveram os sacerdotes, aí vieram juízes, aí começaram a dizer o seguinte, por que a gente tem rei e a gente não tem? Então a gente também quer o rei, vox populi vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Então eles pediram um rei, e o rei foi Saul, e Deus rejeitou a Saul, não foi? Deus rejeitou a Saul. O homem segundo o coração de Deus era Davi. Então e a partir desse momento eles começaram a se misturar com as outras nações, a trazer costumes alheios. Aí Deus levanta os profetas para tentar trazer Israel ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Também. Mas o povo abandonou, o povo rejeitou, não queria mais. Achou o livro escondido, né? Então tem toda aquela situação, Esdras e tal. Mas o povo abandonou, o povo rejeitou a palavra, deixou a palavra.
Olha o que o profeta Samuel disse a Eli, como eu falei aqui. Ele disse, olha, diga tudo o que Deus lhe revelou e não me esconda nada. Aí Samuel disse, tá certo, eu vou dizer, Deus vai julgar a sua casa. Porque você errou, porque você não ensinou os seus filhos, porque você não cuidou, você abandonou, e Deus vai julgar a sua casa. Os filhos morreram, Hofni e Finéias, né? Foi uma situação difícil. Eli morreu, a nora teve um filho de forma prematura, colocou o nome de Icabode, né? Foi-se a glória de Israel, né? Foi-se a glória. E morreu, foi tudo. Veja que Deus sempre alertou, e aqui não é diferente. Deus usa Ezequiel para alertar, olha, o fim vem, mas o povo rejeitou. Chegou o dia da turbação. O que era esse dia da turbação aqui? Dia de tristeza. Era o dia em que Israel seria cercada. O exército viria cercar Israel, destruir a nação. O dia da turbação. Então chegou o dia da tristeza. Ninguém vai se alegrar porque comprou. Ninguém vai se alegrar porque vendeu. Ninguém vai se alegrar porque teve um filho. Ninguém vai se alegrar por isso. Não, é o dia de tristeza. O dia da turbação chegou para vocês. A ira de Deus se manifestou sobre vocês. Era o dia da turbação. Vamos lá, o último ponto da lição. Isso é pesado. Né? E aí a repetição da sentença, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. A ira de Deus. Sobre o Brasil, sobre a América, sobre a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, onde estiver. Quer ser ruim? Vai. Quer aprovar leis imorais? Aprove. Quer ser ruim igual aos outros? Vá. A ira de Deus se acende sobre a nação. Ah, mas vão vir. Teve esse dia no trabalho, um irmão, um colega de trabalho. Não, Cezimar, mas vão melhorar as coisas. Eu digo, vai não, meu irmão. Vai melhorar nada. Não quero ser profeta de mazelas aqui não, mas eu quero dizer a você que as coisas vão piorar ainda mais. Não é? Pior ainda. Pior. Não tem nada de bom aí para frente, não. Pois é. O que Ezequiel disse, uma parte Deus vai guardar agora. Não pense que vai ficar ninguém fora do juízo. Ezequiel, Daniel, não tinha feito pecado, não tinha cometido erro nenhum, mas estava lá no cativo também. Daniel não se misturou. Ezequiel não se misturou. Jeremias não se misturou. Estava apanhando do mesmo jeito dos outros. Está pensando que porque nós estamos no Brasil, aí não, Deus vai nos poupar, porque nós vai sofrer do mesmo jeito dos outros. Então, agora sobre o inimigo. O negócio é sério, né? O negócio aqui é sério. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Bom, e aí essa interpretação da vara aqui, há várias correntes de interpretações. O pastor Ezequiel Soares traz a vara como sendo Nabucodonosor, né? O pastor Ezequiel Soares traz no livro algumas outras interpretações para essa questão aqui do já floresceu a vara. Ele vai dizer que há outras correntes de pensamento. E ele tende a esse pensamento de que a vara aqui era Nabucodonosor. Se de fato for Nabucodonosor, o que estava acontecendo? É que Ezequiel estava já mostrando quem seria o inimigo. Se a vara de fato for Nabucodonosor, vocês sabem que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né? Vocês devem lembrar dele quando vocês leem lá Daniel, por exemplo, aí vocês vão lembrar de Nabucodonosor, né? Filho de Nabopolassar. Ele invade Jerusalém, leva cativos para a Babilônia, leva os utensílios da casa de Deus, destrói Jerusalém, destrói o templo, né? E aí essa vara que já floresceu, segundo o pastor Ezequiel Soares, é que essa vara é Nabucodonosor, que viria para
escravizar, para invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém. O inimigo deles era Nabucodonosor. E aí, Jeremias profetiza o rei Ezequias, dizendo: se entregue, para que a gente possa poupar pelo menos algumas pessoas, se entregue ao inimigo. E Zedequias não se entregava, né? Não se entregava de jeito nenhum. E vocês sabem o que aconteceu com ele? Furou os seus olhos, teve os olhos vazados, né? Deu a guerra, o negócio como é sério, a vara já floresceu. Ezequiel estava dizendo: o inimigo está aí às portas, ele virá. Aí por isso que eu disse semana passada em uma congregação, a igreja não foi chamada para estar em política, a igreja não foi chamada para fazer isso ou aquilo, a igreja não foi chamada para estar envolvida em politicagem, a igreja foi chamada para uma missão. Qual é? Qual é a missão? Salvar, pregar o evangelho do reino de Deus. Quem quiser se envolver com vergonhice, que se envolva. Quem quiser se misturar, que se misture. Agora a igreja foi chamada com uma responsabilidade: pregar a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Não fique pensando: eu vou escolher partido X porque vai ser melhor, eu vou escolher partido Y porque vai ser melhor. Ninguém vai ser melhor. Dias piores ainda virão aí pela frente. Viu? Se já está ruim, a coisa vai piorar. Pronto, agora vamos lá. Agora vamos lá. Eu posso responder com ódio, com rancor, com ira. Por quê? O que Paulo diz? As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas, espirituais, poderosas em Deus para destruir, para desfazer fortalezas de Satanás. Olha a nossa arma aí. A nossa arma não é para ir para a internet, a nossa arma não é o Facebook, a nossa arma não é o Instagram, a nossa arma não é o WhatsApp para ir para o ódio, para disseminar ódio, para discutir, para brigar com ninguém. As nossas armas são espirituais. Não é? As nossas armas são espirituais para desfazer fortalezas de Satanás. Certo? Entendeu aí? Como é o negócio aqui, como é sério? Hoje parece que eu vim meio brabo, mas não é não. Mas não é não. Certo? Reverdeceu a soberba. Aí o pensamento de outros estudiosos são de que essa vara, ela seria o juízo de Deus. A soberba, olha a soberba aqui, olha. Os reis que eu falei aqui, né? Joaquim, Zedequias, os governantes se ensoberbeceram. Isso. Se humilhar. Mas o que foi que eles fizeram? A soberba tomou de conta. A soberba tomou de conta de Nabucodonosor. Se enfureceu ainda mais. Deus mandou ele se enfurecer daquele jeito? Não. Deus estava usando a Babilônia como juízo à nação de Israel? Estava. Mas foi daquele jeito que Deus... Não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Pode ter grandão, pode ter poderoso, pode ter chefão, pode ter autoridade, pode ser o que for. Se ensoberbecer, Deus vai derrubar também. Deus vai derrubar também. Mas, exatamente. Certo? Exatamente. Então a soberba deles subiu, se enfureceram, se iraram ainda mais, se acharam grandão, poderoso, fortão. Aí a ira de Deus vem e abate a eles.
a ira de Deus vem e os abate. Aí vem a Babilônia. A Babilônia nós já falamos muito sobre ela aqui, né? Eu não estou me ligando muito a essas expressões do hebraico aí, até para não. A ideia aqui é facilitar o conteúdo, não é dificultar, né? A ideia é facilitar. Aí a Babilônia estava servindo aí como uma nação, como juízo de Deus. Deus estava usando a Babilônia para julgar o seu povo, para oprimir o seu povo por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Por isso que não há profecias no livro de Ezequiel de juízo de Deus à Babilônia. Ele virá em outras profecias, Jeremias, por exemplo, Isaías, né? Amós, Obadias, e esses outros profetas lá para frente vão falar sobre essas outras situações. Mas aqui, Ezequiel não trata sobre juízo à Babilônia, né? Que era quem Deus estava usando ali para... Exatamente. Tá certo? Então deu para entender aí, irmãos, essa lição? O fim. Vem o fim da nação, o juízo, a sentença, a condenação de Deus a Israel por causa dos seus pecados. Não fique pensando, nesses dias que nós estamos vivendo de tanto escândalo, Deus não vai poupar ninguém. Para a nação inteira. Para a nação inteira. Deus não vai poupar ninguém. Deus não vai alisar a cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O juízo. Pronto. Na pandemia não morreu. Não morreu o crente? Fiel a Deus e tudo morreu. Do mesmo jeito. A condenação, a sentença de Deus para a nação como um todo. A diferença naquelas situações que a irmã Marilena aqui já mostrou para nós também. Essa é a diferença. A diferença é se nós estivermos guardados, livres em Cristo. É essa a diferença. Mas que a sentença, que a condenação de Deus virá a todos, virá. O fim vem. Amém? Deus abençoe. Espero que as irmãs tenham compreendido a essência. Vamos aí rapidinho aqui ao questionário. O que fórmula veio a palavra do Senhor a mim? Qual a chancela de autoridade? A palavra do Senhor era a fórmula que os profetas usavam, como nós temos aqui, né? Assim diz o Senhor, né? Então veio a minha palavra do Senhor, certo? Ela é a fórmula que os profetas de Israel utilizavam. Era a chancela de autoridade, era mostrar que de fato a palavra era de Deus, né? Eu profetizo na sua vida. Levanta aí que eu quero profetizar na sua vida. Diferente hoje, né? Ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado. Por quê? Porque, como eu disse, ele é compatível à natureza divina. Então ninguém deve se surpreender. Quem Javé usou como chicote para açoitar Samaria? Está no último ponto da lição. Ele usou quem? O rei da Síria como chicote para açoitar. E Jerusalém, rei da Babilônia. Certo? Isso, Senaqueribe. Por que o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia? Repetindo o questionário aqui, é porque a Babilônia extrapolou os limites, né? Na aplicação do castigo. De onde vem o nome Babel e qual o seu significado? Eu não tratei sobre isso aqui pelo fato. Vem da língua acádica, Bab, ali, que significa portão de Deus. A Septuaginta usa a forma Babilon ou Babilônia. Então a gente não se prendeu aqui a essas expressões do hebraico para não dificultar a ninguém. Ficou alguma dúvida em relação à nossa lição? Sim, e isso vamos tratar lá na frente, porque é o seguinte, vamos tratar lá na frente, porque o fim vem, a gente dividiu o livro de Ezequiel, não foi em 3 partes, então vem o fim, ou seja, a destruição para eles, mas Deus, há uma promessa de Deus de restauração de Israel, a gente vai tratar lá na frente. 605 foi a primeira, 597...
que é mais ou menos aí, que é quando Ezequiel vai. Aí a outra foi em 586. Esses anos assim, não dá muito para a gente se prender eles, porque são dados, são informações ainda... No cativeiro, sim. Alguma parte não voltou mais. Que a gente vai... Exatamente. Outra parte não voltou mais. Exatamente. Sim, a de Ezequiel, que ele foi proibido de velar o luto. Ela morreu lá no cativeiro, né? Mas a esperança de Deus para Israel era a restauração. Capítulo 37, né? Poderão viver esses ossos? Né? Senhor, tu sabes. Aí Deus diz, eu vou soprar o Espírito, eu vou dar fôlego de vida, eu vou dar carne, né? Eu vou restaurar. Então há uma promessa de restauração. Agora, não estava livre isso, do julgamento, da humilhação, não estava livre. Vai depender de quê? De como vai ser esse comportamento no cativeiro. Do arrependimento sincero, do retorno à aliança com Deus. Vai depender dessas situações. Mas eu não vou adiantar o assunto aqui. Deus abençoe a todos, que a gente possa guardar essa lição e compreender que o assunto aqui é muito sério. Tem muita gente brincando aí de ser crente, tem muita gente brincando com as coisas. Esse negócio de brincar de ser crente não dá certo. Exatamente. Exatamente. Então não adianta. Esse negócio de brincar não dá certo. Ou está no lugar certo ou não está. Tá bom? Deus abençoe a todos.